Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vamos falar um pouco a respeito de misturar teorias psicológicas. Só já esclarecendo de antemão, a minha saúde ainda não está plenamente recuperada, então se a minha voz estiver meio estranha, meio fanha, é por causa da minha garganta. Enfim, o que ocorre? Muito comum que no ambiente acadêmico, quando os alunos ingressam no curso de psicologia, se identifiquem com mais de uma teoria psicológica. E aí surge sempre aquele questionamento: eu posso misturar mais de uma teoria psicológica? Não. Não podemos misturar mais de uma teoria psicológica, porque isso se tornaria o que eu popularmente chamo, e não é de origem minha, outros já disseram antes, mas a gente costuma muito se referir a trabalhos acadêmicos que são feitos citação em cima de citação como coxa de retalhos. Então você pega um pedacinho de uma coisa, costura num pedacinho de outra, costura com mais um pedacinho de outra e acaba virando uma coisa muitas vezes sem muito nexo e sem conexão de fato entre os elementos, sem ser o fato de proximidade. E isso não pode acontecer na teoria psicológica, porque nós temos visões de mundos diferentes e temos uma visão de ser humano totalmente diferente em cada teoria, em cada abordagem. Algumas vezes até meio semelhante, mas existem vários outros aspectos da teoria que se contrapõem, se diferenciam. O que é possível fazer? É possível fazer um conciliamento entre teorias, fazer uma junção entre mais de uma teoria, e isso não é pegar um pouquinho de cada coisa. E para provar que isso é possível, está aí a teoria cognitiva. Então a teoria cognitiva comportamental é uma junção de aspectos da teoria psicanalítica com aspectos da teoria comportamental. Então já temos aí uma prova científica de que não só é possível juntar mais de uma teoria, como inclusive é possível produzir algo muito bom a partir da junção de duas teorias. O que acontece? Muitas vezes, quando um aluno diz que gosta de tudo, e não estou dizendo que sempre seja assim, mas muitas vezes quando um aluno diz que gosta de mais de uma teoria, gosta de todas as teorias, é porque não conhece de fato nenhuma. E isso acontece muito. Então é como, por exemplo, eu criei uma analogia para poder deixar isso mais palpável para a nossa vida. É como eu chegar em um evento festivo e eu encontrar 100 pessoas que todas atendem ao meu estereótipo de beleza. Ou seja, todas essas 100 pessoas me são atraentes fisicamente. Então todas elas têm uma aparência que me atrai. Então quando eu chego em um lugar e eu tenho tantas pessoas que têm aparências que me atraem, que são do meu apreço, é fácil que eu olhe para essas pessoas e eu diga que todas elas me encantam e que eu manteria qualquer relacionamento com todas elas, seja esse relacionamento de amizade, seja esse relacionamento de namoro, alguma coisa do gênero. Porém, quando eu chego de fato para conversar com essas pessoas, eu, por exemplo, percebo que uma é mais antipática do que eu esperava, que a outra é mais verdadeira do que eu gostaria, acaba falando umas coisas que não me agradam muito. Eu percebo que a outra é mais exibida do que eu suporto, então fala muito de si, fala muito do que já fez e não escuta nada. Eu percebo que a outra é mais estúpida do que eu suporto, então dá muita patada, responde as coisas de maneira muito seca. Isso vai fazendo com que eu perca o encanto por várias delas. Obviamente que em meio a tantas pessoas existirão aquelas que eu vou realmente me interessar e que vão ser pessoas que vão me tratar de uma maneira agradável, que vão ter coincidências de pensamento. O mesmo acontece com a teoria psicológica.
Então a teoria psicológica é um enamoramento. Você conhece várias e a princípio muitas delas podem te parecer encantadoras. Mas, conforme você vai estudando cada uma delas, conforme você vai lendo autores principais da área, conforme você vai conhecendo os conceitos principais, muitas delas vão se demonstrar que não eram o que você esperava. E você vai perder o encanto. Assim como tantas outras, você vai se interessar cada vez mais. E o que eu vejo que é muito frequente, acontece muito, é que pessoas que dizem que gostam de todas as teorias, são pessoas que não se aprofundam em nenhuma delas. Então é essa pessoa que chega na festa e diz que queria ter um relacionamento, entenda-se como eu disse antes, pode ser um relacionamento de namoro, amizade, qualquer tipo de relacionamento, gostaria de ter um relacionamento com qualquer uma das pessoas que está ali. Mas não é assim. A partir do momento que você tem uma interação de fato com essa pessoa, que você tem uma vivência maior com essa pessoa, você percebe coisas que anteriormente você não havia percebido. E a teoria psicológica acontece o mesmo. Então, antes de você dizer que você de fato gosta de todas as teorias, seria necessário conhecer mais profundamente a maioria delas. E isso não é uma tarefa fácil. Então, considerando aí que nós temos aproximadamente aí umas 300 vertentes na psicologia, entre teorias e subteorias, então existem teorias e dentro dessas teorias existem outras divisões que pensam o ser humano, a mente humana de outro modo. Então, quando a gente pensa nisso, é difícil você dizer que você vai conseguir, de fato, em pouco tempo, conhecer mais de 300 teorias e subdivisões dessas. Sendo assim, primeiramente, quando você aprecia uma teoria, é preciso que você a estude mais a fundo e que você, de fato, conheça ao menos algumas das principais bases dela. É óbvio que você não vai conhecer uma teoria como um todo. Eu estudo aí já vão fazer aí em torno de 3 anos que eu estou estudando a teoria psicanalítica de uma maneira bastante enfática e dedicada, e eu não conheço nem 10% dos conceitos psicanalíticos principais. Então você realmente não vai dar conta, aí talvez ao longo de uma vida toda você não dê conta de fato conhecer e entender uma teoria. Mas o que eu conheço já da teoria psicanalítica é o suficiente para me dizer que essa é uma teoria na qual eu quero estar e a qual me escolheu. Eu costumo brincar que você não escolhe a teoria. Quando você estuda de fato as teorias mais a fundo, uma delas te escolhe. Então você se encanta por muitas, mas quando você começa a estudar mais a fundo, você percebe que uma teoria, a visão de ser humano não condiz muito com a tua, você percebe que a outra teoria até tinha alguns conceitos iniciais que te encantaram, mas quando você vai ver realmente a base desses conceitos, você não vê muito sentido naquilo. Você vai percebendo várias coisas, várias questões e detalhes das teorias que vão fazendo com que você perca o encanto por algumas delas. E vai existir uma que você vai chegar, ler e você vai falar: isso é a minha vida, parece que escreveram isso daqui pra mim. Então ali você sabe que aquela teoria psicológica te escolheu. Eu uma certa vez até cheguei e conversei com um professor meu, ele é junguiano e tem algumas críticas à psicanálise. Eu cheguei e questionei inclusive a ele o que é o pior que ele poderia me falar da psicanálise. Aí até ele de início assim, ele deu uma recuada, ficou um pouco intrigado com a minha pergunta. Aí eu expliquei um pouco melhor. Falei assim, porque o que há de bom na psicanálise é fácil para mim reconhecer, foi isso que me levou até ela. Eu sei o que há de bom nela para mim. Eu quero saber o que há de pior que você pode me falar a respeito dela. Porque se eu for capaz de suportar e entender o que há de pior nela, e ainda assim eu me identificar com ela e continuar aceitando ela, é porque de fato ela me escolheu e essa teoria é pra mim e eu sou pra ela. Agora, se eu não suportar, não der conta das tuas críticas a respeito da psicanálise, é porque talvez eu esteja enganado a respeito dela. E aí ele realmente teceu algumas das críticas principais que ele tem em relação à teoria, e eu facilmente compreendi as críticas dele, compreendi o pensamento e o posicionamento dele, mas disse, sim, entendo, mas essa teoria é para mim. Mesmo com estas críticas, eu entendo que as críticas não desmerecem os aspectos positivos da teoria. E ali você percebe que de fato você entendeu parte daquela teoria, você conhece ela
e você suporta e sustenta ela. E quando você faz isso com mais de uma, facilmente você vai perceber que muitas daquelas teorias que anteriormente você disse que gostava, talvez você não goste tanto. E isso aconteceu comigo com várias outras. Então, desde que eu entrei na universidade, eu estudei um pouco de Gestalt, eu estudei um pouco de cognitivo, eu estudei várias teorias. Muitas delas eu acabei apreciando mais, outras estudei, foi válido, mas não me encanta. Tanto é que, para quem já conhece, acompanha o canal, sabe que eu tenho diversos vídeos a respeito de outras teorias psicológicas, sempre estou buscando conhecer outras. Então, é importante conhecer o máximo possível das teorias e você vai percebendo que conforme você vai aprofundando, algumas não vão fazer sentido e outras vão cada vez te encantando mais e fazendo mais sentido. E aí quando você conhece, aprofundou e ainda assim você tem de fato 2, 3 teorias que te encantam e você quer juntar, digamos, essas 2, 3 teorias, é possível. Como eu mencionei anteriormente, está aí a cognitiva comportamental para nos provar que é possível. Porém, o que não é possível é pegar uma coisa que eu quero de uma e pegar uma coisa que eu quero de outra. O que é preciso é a velha teoria dialética. Eu preciso estabelecer uma tese, uma antítese e uma síntese. Ou seja, eu tenho que conhecer ambas as teorias de maneira mais profunda que eu consigo, que eu dou conta, que eu suporto, contrapor essas 2 teorias, estabelecer quais são as semelhanças teóricas, então o que coincide entre uma e outra e o que desvirtua entre uma e outra e o que se contrapõe completamente. Então, coisas que geralmente são comuns de uma crítica à teoria de uma à outra. Então, frequentemente os autores de uma teoria estabelecem críticas a outra teoria e quando eu sou capaz de contrapor essas críticas e entender que é possível defender essas 2 teorias divergentes sendo usadas em ambiente próximo ao mesmo tempo, aí sim é possível sintetizar algo novo. Mas aí eu não vou estar usando nenhuma nem outra, como é o caso da cognitiva. Não é nem comportamental, nem psicanálise, é cognitiva, é algo novo. Então, quando eu sou capaz de dar conta de conhecer mais de uma teoria, de conhecer os seus principais conceitos, de conhecer a sua visão de mundo e de ser humano, e eu consigo conciliar a visão de mundo e de ser humano dessas 2 teorias e resolver ou responder aos contrapontos entre elas, aí sim eu posso me utilizar disso. Eu costumo usar como exemplo o meu caso, que eu sou muito fã da psicanálise, isso já é mais do que declarado, mas eu também tenho um grande apreço pelo existencialismo. O existencialismo mais de um viés filosófico do que necessariamente clínico, mas eu também tenho apreço pelo existencialismo dentro de clínica, ou seja, a aplicação do existencialismo na psicologia. E aí, o que eu sempre menciono como exemplificação? Quando eu sou capaz de colocar existencialismo e psicanálise lado a lado e entender que uma teoria se embasa totalmente em questões inconscientes e diz que o ser humano é movido pelo seu inconsciente, é movido pelos seus desejos, pela sua busca pelo prazer, e outra teoria que me diz que o ser humano não é condicionado e não é orientado por nada, que não suas próprias decisões, ou seja, se mantém completamente na consciência e o ser humano é dono da sua vida, quando eu consigo colocar essas 2 teorias lado a lado e defender o como que eu consigo manter 2 teorias tão opostas lado a lado, quando eu consigo, por exemplo, defender a questão de uma teoria dizer que eu sou direcionado ou condicionado por um inconsciente e outra teoria que me diz que eu sou livre para fazer o que eu bem entender, quando eu consigo explicar o como que eu junto 2 teorias desse modo, se eu quiser eu posso me utilizar disso. Aí sim eu posso criar algo para me utilizar de uma teoria que concilia outras 2, que é a síntese de uma tese e de uma antítese. Mas para isso eu preciso conhecer ambas as teorias de maneira profunda. Eu preciso conhecer ambas as teorias e as suas bases teóricas. Do contrário, eu vou estar simplesmente fazendo uma colcha de retalhos.
sem nenhuma ligação. Então é como no artigo científico. É possível fazer um artigo científico com mais de um autor, utilizando como embasamento mais de um autor? Não só é possível, como é recomendável e desejável. Agora, se eu pego citação de um autor, citação de outro, e junto isso tudo em um papel, sem dar nexo a isso e sem conhecer de fato esses autores, vai ficar algo completamente esdrúxulo e completamente repulsivo. Então é preciso que eu conheça muito bem o texto de um autor, até mesmo porque recentemente ainda eu brincava com uma professora em sala. Muitos autores, o que ocorre é que eles começam dizendo uma coisa, encaminham o trabalho dizendo outra e encerram dizendo tudo que eu falei anteriormente não é válido. Tudo isso foi só para demonstrar para vocês o percurso que eu fiz, mas nada disso tem valor. Então tome isso, por exemplo, e façam algo novo. E aí quando você traz uma parte do autor que ele usa para frente no seu texto para dizer que está errado, ele mesmo diz que aquilo que ele fez está errado, se você usa aquilo como uma verdade do autor, certamente você vai ser altamente criticado, você vai estar fazendo um trabalho relaxado e sem nenhuma credibilidade e nenhum compromisso. Agora, quando eu conheço esses autores, eu entendo o que aquela citação que eu estou usando significa na teoria deles, e eu consigo conciliar isso com outras citações que eu fiz anterior, com outras que virão posteriores, e com o que eu estou dizendo, aí eu faço um trabalho acadêmico de qualidade e que é apreciável. E é o mesmo com as teorias. Então, quando eu consigo entender o que esse aspecto, esse conceito que eu estou me utilizando, o que ele significa dentro daquela teoria, eu consigo conciliar ele ou minimamente dar um nexo nele com outros conceitos que eu estou me utilizando. E tudo isso, segundo a minha interpretação, tendo consciência disso e conhecendo isso, eu posso fazer, sim, um conciliamento entre teorias, mas não uma junção de um pedaço de uma coisa, um pedaço de outra. Então, muitas vezes o que acontece também é que algumas pessoas, depois de formada, têm preguiça de se aprofundar numa teoria, então fica usando o conceito de uma, conceito de outra que aprendeu na universidade. Isso não existe, isso é completamente repulsivo. Então qualquer um que faça isso está fazendo um trabalho péssimo e não chega nem perto de ser um profissional. O que é preciso é eu conhecer essas teorias para aí sim decidir se é possível ou não conciliar elas. Um pouco aí a respeito disso, é uma dúvida frequente entre vários estudantes de psicologia quando entram no curso, então começa a se encantar por várias áreas, daí fica essa dúvida, esse questionamento. Eu posso usar mais de uma área? Se você for usar um pedaço de cada, não. Agora, se você for conhecer essas áreas, se aprofundar nelas e conciliar elas, sim, você pode, mas vai dar muito trabalho. Tenha consciência de que você está entrando em uma empreitada bem trabalhosa. Muito mais do que se você fosse utilizar apenas uma teoria. Porque você vai ter que conhecer profundamente mais de uma teoria. Conhecer uma já dá serviço. Imagina conhecer mais. É isso. Agradeço a todos pela atenção durante este vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Clique em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos e até um próximo.